Continuando. Agora vamos falar de funções. Na sequência das aulas sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Lembrando, a intenção aqui é fazer uma espécie de pré-cálculo, algo bem breve, para que o aluno possa estudar o cálculo diferencial integral. Para isso a gente vai falar de funções e eu comecei com conjuntos nos vídeos passados. Agora, funções. Agora eu vou falar da ideia de função, a definição e a seguir alguns tipos de função. Então, por que da bola? Se o curso de cálculo fosse sobre futebol, funções seriam a bola. Sim, não dá para falar de cálculo sem falar de funções. É por isso que fazemos aí um pequeno curso de pré-cálculo, onde falamos de funções. Né? A intenção é que essa aula de hoje seja um pouco melhor do que aquelas de conjunto, que foram péssimas, né? Mas eram mais introdutórias. Peço desculpa pelos pássaros, pelos carros, por essa bola e pela minha cachorra. E, evidentemente, o que vem a ser as funções que nós vamos estudar. Imagine você situações em que eu possa imaginar, situações da vida real, que eu possa imaginar que uma coisa é dada em função da outra. Vou dar um exemplo. Imagine aí o vendedor de uma loja que recebe seus vencimentos pela quantidade que ele vende. Se ele vende pouco, ele recebe pouco. Se ele vende muito, ele recebe muito. Nós podemos dizer num tipo de situação como essa, que a quantidade de dinheiro que ele recebe ao final do mês é dada em função da quantidade de vendas que ele faz. Outra situação. Se esses pássaros continuarem fazendo muito barulho, se continuar passando um carro na rua, eu vou ter muito trabalho na edição. Agora, se esses pássaros ficarem quietinhos, parar de passar carro, a cachorra não latir, eu vou ter pouco trabalho na edição. Aliás, a quantidade de trabalho que eu vou ter para editar esse vídeo vai depender desses barulhos. Agora é o barulho da máquina de lavar. Função de novo, né? E o número de casos positivos de coronavírus? Cada dia que passa tem mais. Poderia dizer que dá para fazer uma relação entre o número de casos por dia, relacionar o número de casos e o dia. Estabelecer o número de casos em função do dia a partir do primeiro caso. E dá até para fazer uma função exponencial aí. Qualquer situação na nossa vida que eu possa dizer que uma coisa é dada em função da outra, eu estou falando de uma função, do conceito matemático de função. Situação 1. Enchendo o tanque do carro, com etanol, porque nós é pobre, né, filho? Aí fiz uma pequena tabela, litros de preço. Se eu colocar 1 litro de etanol, eu enchi o tanque ontem, estou por dentro do preço. Agora, se eu colocar 1 litro no tanque, o pessoal lá do posto vai ficar bravo, mas eu vou pagar R$ 2,50. Se eu colocar 2 litros, quanto é que eu vou pagar? Essa é difícil. Então, se eu colocar 3 litros, vai aparecer lá na linha para mim, R$ 7,50. E se eu encher o tanque do meu carro cabe 55 litros. Se eu encher o tanque, quanto é que eu pago? Bom, talvez você faça essa conta aqui. Se cada litro custa 2,50, eu multiplico 55 por 2,50. Essa conta você vai fazer? R$ 137,50. Tá aí. Quando você enche o tanque do seu carro, você pode entender isso como uma função. A quantidade de dinheiro que você vai pagar é dada em função da quantidade de litros
no tanque do seu carro. A quantidade de litros que você coloca no seu carro não é dada em função do dinheiro que você vai pagar. É o contrário. O dinheiro que você paga é dado em função da quantidade de litros de álcool no tanque do seu carro. Então, se é dado em função, nós temos aqui uma função. O conteúdo de função que aparece aqui nos livros de matemática é isso. Modela esse tipo de situação. Uma coisa é dada em função da outra. Uma coisa, outra coisa. Esses números que aparecem aqui estão variando, correto? 250, 5, 750, 10, 177 estão variando. Daí, chamamos isso aqui, a quantidade que você vai pagar de variável. A mesma coisa acontece com os litros, estão variando. 1, 2, 3, 4, 5. 5. São outros números que estão variando. Lembra dos conjuntos? A quantidade que eu vou pagar e a quantidade de litros, as duas variam. Só que uma varia em função da outra. Qual varia em função de qual? Essa segunda aqui varia em função da primeira. E não a primeira em função da segunda. Se uma variável varia em função da outra, em função, temos um caso de função. Aqui. Olha aqui, situação 2. Outro exemplo de função. Calculando a área de um quadrado. De um quadrado. Como é calcular a área de um quadrado? Se lembra? Se eu tenho um quadrado, então todos os lados têm a mesma medida. E a área é dada por lado ao quadrado. Por exemplo, se a medida do lado é 1 centímetro, a área é 1 centímetro quadrado. Se é 1 metro, a área é 1 metro quadrado. Assim por diante. Não vou colocar a unidade de medida aqui. É 1 unidade de medida. Então aqui é 1 unidade de medida ao quadrado. Se a unidade de medida é 2, então a área é 2 ao quadrado. Se a unidade de medida é 3, a área é 9. Se a unidade de medida é 4, a área é 16. Né? Um quadrado, cuja medida do lado é 4, tem área 16. E aí eu coloquei de forma genérica. Então, se a medida do lado do quadrado for x, por que x? Porque x pode ser qualquer número aqui desse conjunto de números que aparece. Podia ser 1, pode ser 2, pode ser 4, e porque aí a gente estabelece uma regra. Né? Então aqui vocês se lembram que vai ser o quadrado desse número, né? X ao quadrado. De novo, temos uma função, a área dada em função da medida do lado. Aqui nesse contexto eu usei os valores de cima para encontrar os de baixo. Posso dizer que essa variável aqui de baixo depende da de cima e a de cima não depende da de baixo. Então eu já fiz um conceito também que tu vai encontrar nos livros. Variável dependente e independente. Quem depende de quem? A quantidade que eu pago depende dos litros? Ou a quantidade de litros que eu coloco de álcool que depende da quantidade que eu vou pagar? Não, o que depende é o seguinte, né? Você vai olhar quantos litros deu para pagar. Então, é a quantidade que você paga que depende da quantidade de litros. Nesse caso aqui é a área que depende da medida do lado. E, geralmente se denota a variável independente, que é aquela que não depende da outra, pela letra x. Porque daí a outra, que depende, é escrita como uma regra matemática que depende daquele x. Tudo bem? Ou isso aqui também é escrito como y. No caso aqui, eu poderia dizer que y, é a segunda variável, é igual ao quadrado da primeira. Né? Essa seria a variável dependente e essa independente. Essa daqui significaria área do quadrilátero e essa daqui significaria medida do lado. Vamos trazer essas coisas aqui para essa notação de conjunto, que vocês já estão familiarizados das aulas anteriores. No primeiro conjunto, coloquei aqui os mesmos números que você vê. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Continua. O conjunto tem infinitos números. O lado do quadrado pode ser qualquer número positivo. E, consequentemente, a área também pode ser qualquer número positivo. A regra matemática estabelecida aqui, ela nos associa o número 1 com o número 1, né? Por exemplo, se um quadrado tem medida do lado 1, então, consequentemente, ele tem área 1 também.
Se ele tem lado 2, aí a área dele é 4. Né? E se ele tem lado 3, aí a área dele é 9. Se tem 4, aí vai dar 16. 5 vai dar 25. Números que eu sei que estão lá dentro, né, do conjunto B. E esses números aqui que eu não associei por seta, eu sei que existe algum número aqui que é correspondente desse. Quer ver o 2, por exemplo? O 2, ele é o quadrado de quem? Ele é o quadrado, na verdade, do número real aqui, que é o raiz de 2. Se eu pegar um quadrado cujo lado da raiz de 2, a área dele dá 2. Tá? O 5 aqui. Né? Se eu pegar o raiz de 5 e levar ao quadrado, eu obtenho 5. A verdade é que todos os números que estão aqui encontram um número lá. E eles encontram o número lá através dessa regra aqui. Tá? Y igual a x ao quadrado. O número que está aqui é x e o número que está do outro lado é o x ao quadrado. Nesse caso desse problema aqui, x é quem? X é a medida do lado e y é a área do quadrilátero. Sabemos então que para um quadrilátero cuja medida do lado é x, a área é x ao quadrado. Exemplo, se a medida do lado é 3, a área é 9. E assim por diante. Né? Esse é um exemplo de função, porque a área é dada em função da medida do lado. Né? A medida da área é dada em função da medida do lado. Então, no caso de função. As funções que nós trabalharemos aqui nesse momento, elas são sempre assim. Sempre tem duas grandezas variáveis, como esses dois exemplos. X e Y. Sempre. X normalmente denotará a variável independente e Y a dependente. Dependente de quem? Dependente de X. E X depende de ninguém, nesse caso. Então, é natural que vocês ouçam também, quando a gente fala em funções, a seguinte expressão: função de uma variável real a outra variável real. Ou função de uma variável real a valores reais. Reais, lembram vocês do conjunto dos números reais. Aqui no caso, os números que aparecem aqui dentro do conjunto A e do B são números que vocês conhecem, né? São números reais, ó. Número natural. Esse número aqui é um número irracional, porém é real. Esse exemplo especificamente aqui não aparece números negativos, porque estou falando da medida do lado do quadrilátero. A mesma coisa aconteceria nessa outra situação. Você não coloca menos 1 litro de gasolina ou de etanol no seu carro. Mas se a gente escrevesse, por exemplo, uma função, algo em função da temperatura, situação. O metabolismo de uma bactéria aumenta conforme aumenta a temperatura. Diria assim, o aumento do metabolismo da bactéria é dado em função da temperatura. Se a temperatura diminui, diminui o metabolismo. Se a temperatura aumenta, aumenta o metabolismo. Você sabe que temperatura em Celsius, a temperatura é negativa e positiva. E daí nós teríamos um exemplo de situação que nós teríamos aqui também números negativos. O que eu estou dizendo é que se você tem uma situação, você tem duas grandezas variando, uma depende da outra, ou seja, uma é dada em função da outra, você tem uma função. Bom, qualquer fenômeno natural que você tem essa situação caracteriza uma função. Matematicamente isso vai ficar assim. Se você tem dois conjuntos A e B, como essa situação aqui, uma função será escrita como f indo de A para B, que vai ser dada por alguma regra matemática do tipo y igual a alguma coisa, né, que nesse caso era y igual a x quadrado, né, regra matemática, que vai associar cada elemento daqui com um único elemento aqui no conjunto B, vai ser chamada de função. Tem que ficar atento a essa palavra único correspondente em B.
Uma função nunca associa um elemento daqui com dois elementos lá, por exemplo. É como um único. Uma função nunca associa um elemento aqui com dois elementos diferentes lá e nem deixa um elemento aqui sem ser associado com alguém lá. Tem que associar a um único correspondente em B. Essa regra aqui é particular de cada função, né? E se eu escrever y ou f de x, tanto faz, porque aqui está dito que y e f de x é a mesma coisa. F indo de A para B, né? Significa que os elementos desse conjunto serão associados com os elementos daquele outro conjunto ali. Se eu voltar aqui no exemplo da área do quadrilátero, o meu conjunto A contém os números que são medidos dos lados do quadrilátero e o conjunto B contém os números que são a área. E a regra, essa aqui, y igual a f de x, nesse caso é y igual a x quadrado. Poderia dizer aqui também, sem prejuízo nenhum, f de x igual a x ao quadrado. Tá? E aí, você não precisa fazer essa tabelinha. Basta que alguém te diga, olha, o quadrilátero tem medida do lado 250. Qual vai ser a área? 250 ao quadrado. Ou como nesse problema do tanque do carro. Qual era a função aqui, você sabe? Aqui, se você prestasse um pouco atenção, você vê que a função é y igual a 250 vezes x. Tu pega a quantidade de litro, multiplica por 250, tudo tem preço. Então, 55 litros multiplicado por 250 dá um total de 137,50. Essa função. Uma brincadeira rápida. Olhando para essa definição de função, eu vou ter aqui algumas situações em que eu tenho dois conjuntos, A e B, sempre começando com A e indo para o B, para a gente verificar aqui quais dessas situações representam funções e quais não. Por exemplo, isso aqui será que representa uma função? A regra que pega cada número daqui e transforma no número de lá, será que pode representar uma função de acordo com essa definição? Cada elemento x pertencente a A tem que ter um único correspondente em B. Um tem um único correspondente lá, o 2 tem um único correspondente lá e o 3 tem um único correspondente lá. Então, sim, é uma função. Aqui, ó. O 1 tem um único correspondente lá, o 2 tem um único correspondente lá, o 3 tem um correspondente lá. Então, sim, é uma função. E aqui? O 1 tem um único correspondente lá, o 2 tem um único correspondente lá, o 3 tem um correspondente lá. Sim, é uma função. Aqui? O 1 tem um único correspondente lá, o 2 tem um único correspondente lá, o 3 tem um correspondente, o 3 tem dois correspondentes lá. Feriu a palavra única, né? Então, não é função. E esse aqui? O 1 tem um único correspondente lá. Já o 2 tem dois correspondentes lá. Esse já é um motivo para não ser função. E o 3 aqui não tem nenhum correspondente lá. Outro motivo para não ser função, né? O 2 não poderia ter dois correspondentes, o 3 teria que ter um correspondente. Então, se você vê esse tipo de exercício aí para você brincar, você tem que olhar para a definição e ver se o elemento do conjunto aqui tem um único correspondente lá no outro conjunto. Vamos esclarecer algumas coisas. Então, se eu tenho uma função e eu uso essa regra aqui para descrevê-la, ali eu tenho minhas duas grandezas variáveis, ou simplesmente minhas duas variáveis. X, que será a variável independente. Em alguns casos, você pode ter a variável independente com outro nome. Por exemplo, na física, normalmente a variável independente é o tempo e vem com o nome t. Você encontra lá situações escritas assim em física. S de t. S é espaço e t tempo. É uma função. Variável independente é o tempo. Né? O tempo não muda, já a posição que você está varia dependendo do tempo que se passou. É uma função, variável dependente e independente. Em física, no primeiro ano, o que vocês mais têm são funções. E y aqui, a variável dependente. Depende de quem? De x. Né?
É importante notar que isso aqui também pode aparecer como f de x. Em matemática, e aí em outras disciplinas, como eu citei para vocês, dependendo do contexto, pode ser que as variáveis apareçam com outro nome. Mas você vai ler o problema e vai entender que é uma função, que é uma coisa dada em função de outra. Serão números do conjunto A, enquanto que y serão números do conjunto B. Né? Esses conjuntos aqui, ó, A e B. A função f vai de A para B. Ela pega números daqui, ela pega um número aqui e transforma em outro número lá em B. Né? Pega um número aqui, transforma em outro número aqui em B. Pega um número x, aplica a regra matemática e transforma em outro número. Esse conjunto A tem um nome, é o domínio. É o domínio da função. Se o enunciado te disser quem é A, então é quem o enunciado te falou que é. Se o enunciado não te disser quem é A, então você vai supor que é o maior conjunto possível dentro dos reais, podendo ser os reais. Esse exemplo que te dá a área de um quadrilátero, que tu conhece a medida do lado. O conjunto domínio contém números que dão a medida do lado do quadrilátero. É claro que a medida do lado do quadrilátero, a menor possível seria um quadrilátero que não existe, né? Seria medida zero e depois só números positivos, inteiros ou não. Mas números negativos não fariam parte desse conjunto. Então, se tu tem um problema como esse, tu já entende pelo contexto dele que os domínios são apenas números reais não negativos. Você lembra? Esse conjunto aqui. Já o contradomínio, normalmente são todos reais também. B é o contradomínio. E, normalmente, o contradomínio da função também são todos reais. Já no caso do contradomínio, normalmente eles são todos reais, a menos que o enunciado do problema te traga a informação de quem é B. Se não te traz essa informação, então são todos reais. E nesse caso, pode ser que a imagem... o que é a imagem? Existem três conjuntos que importam quando estudamos funções: domínio, contradomínio e imagem. O domínio é o conjunto dos valores em que está a variável independente. O contradomínio aqui onde está a variável dependente. Agora, se por exemplo, para esse problema aqui da medida do lado, eu tomo o contradomínio como todos reais, nem todos esses números que estarão no contradomínio serão correspondidos por um elemento do domínio. Haja vista que os elementos do domínio são apenas os reais não negativos. O conjunto imagem é um conjunto formado por todos os elementos de B que são correspondidos por algum elemento de A. Exclui-se aqueles elementos de B que não são correspondidos por elemento de A. Imagine essa função aqui. Associa cada elemento de A com um único elemento em B. Será que é função? Cada elemento de A está associado com um único elemento em B. Então é função. Agora, esse A então vai ser o domínio da função e esse B o contradomínio. Agora nota que no B aparecem valores que não foram correspondidos por números de A. Então aqui nasce a ideia de conjunto contradomínio. Aqui nasce a ideia de conjunto imagem. O conjunto imagem é esse conjunto aqui, ó, excluindo o número 1. O conjunto imagem é formado por todos os elementos que foram correspondidos por elementos de A. Eu diria assim, o conjunto imagem da função é formado pelos valores do contradomínio, tais que esses valores são imagem de algum x. Pronto, agora eu vou trazer mais um conceito importantíssimo de funções para vocês, que é gráfico de função.
Para desenhar o gráfico de uma função, a primeira coisa que você precisa é do plano cartesiano. Toda vez que você for desenhar gráfico de uma função, você vai precisar do plano cartesiano. Essa maravilha aqui. São duas retas dos números reais. Lembra da reta dos reais? Aqui está uma reta dos reais, aonde estão os valores de x, né, a variável independente, e aqui a outra reta real, onde estão os valores de y, a variável dependente. Aqui, evidentemente, é a origem. E agora nós podemos pegar valores aqui nessas tabelinhas que nós fizemos e colocarem aqui no gráfico como pontos. Vamos brincar com essa segunda situação, que é a que a gente está brincando aqui o tempo todo. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o meu quadrilátero, a medida do lado dele seja zero, porque esse quadrilátero não existe. Normalmente, nesse caso, a área aqui também, aqui embaixo, vai dar zero. Aí a gente teria o ponto 0 e 0. Agora, se o meu quadrilátero tem medida do lado 1, o valor de x é 1, aqui, ó, o valor de x é 1. Então, quanto é que dá o valor da área, que é o valor de y? Aqui é x e aqui é y. Quanto é que dá y? Dá 1 também. Então, aqui no eixo y eu encontro o 1. Significa, nesse caso, nós temos o ponto 1 e 1. Então, aqui um pontinho. O valor de x igual a 1, y igual a 1. Você poderia estar fazendo assim, ó. Faz uma tabelinha com x, y e o ponto x, y que você vai encontrar. Se x é zero, usando a nossa fórmula aqui, x ao quadrado vai dar zero também. E aqui você vai ter o ponto x é 0 e 0. Para x igual a 1, y dá 1, porque 1 ao quadrado é 1. Você tem o ponto 1 e 1, que é esse ponto que a gente acabou de desenhar. 1 para x e 1 para y. Se o teu valor de x é 2, nós já calculamos aqui, ó. O y dá 4. Então aqui tem um ponto 2 e 4. 2 em x, né? Aqui, ó, em x é 2, tem x, y, e y é 4. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então nós vamos ter que fazer esse ponto aqui. Então um retângulozinho aqui vai se encontrar, irão encontrar aqui mais ou menos, né? E se a medida do lado for 3? Aí o y dá 9, você tem o ponto 3 e 9. O 3 em x está aqui. E o 9 em y está 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui, ó, que é o 9. Vou dar uma situação mais ou menos aqui. Já brincou de ligar os pontinhos? Para o desenho ligando os pontinhos? Mais ou menos assim, né? Vamos ligar os pontinhos. Vou pôr isso aqui do meio fora. Mais ou menos uma situação assim. Esse é o gráfico. Isso aqui, em azul, é o gráfico da minha função y igual a x ao quadrado, que determina a medida do lado ali, tá? Então, se eu pegar um quadrado que não tem uma dessas medidas do lado, por exemplo, meu quadrado tem uma medida que está aqui, entre 2 e 3. 2,5 é a medida do lado quadrado. Está mais ou menos aqui, ó, 2,5. Então, eu sei que eu vou ter um valor aqui, ó. Eu vou jogar ele aqui. Vou subir aqui com a reta, né? Vai bater lá, a hora que bater aqui, o espelho aqui, ó. Vou encontrar o valor aqui, usando o gráfico. Quanto dá 2,5 ao quadrado? 2,5 ao quadrado, 6,25. Aí, né? O gráfico ajuda. O gráfico de uma função nos ajuda nisso aí. Você ter uma ideia do que está acontecendo com a função sem precisar de ficar fazendo cálculo aqui toda hora. Você olha para o gráfico, você já sabe o que está acontecendo. Lembra do coronavírus que está aí na televisão? Né? A gente vê o gráfico e pelo gráfico a gente já sabe o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Né? Já prevê pelo comportamento do gráfico, né? Você não precisa esperar. Você olha aqui, ó, e fala, olha, está crescendo assim, está crescendo mais devagar. Né? Você olha pelo gráfico, você já sabe o que vai acontecer. E o gráfico nos ajuda também a entender as situações. Por exemplo, aqui eu entendo que como a área é o quadrado sempre da medida do lado,
À medida que o lado está caminhando aqui, aumentando, a área caminha muito mais rápido, aumenta muito mais rápido. Esse é um exemplo de gráfico de função. Para fazer o gráfico da função, recapitulando, passa sempre o plano cartesiano, eixo x, eixo y, e aí você pega alguns valores que você escolhe aí do domínio, você que escolhe convenientemente, né? Eu escolhi aqui valores próximos da origem, calcula os valores de y usando a regra da função em questão, e com esses valores de x e y você tem pontos. Coloca esses pontos no gráfico e liga-os. Pronto, está aí o gráfico da sua função. Um exemplo aqui para ilustrar tudo que a gente viu de funções. Coloquei aqui duas situações da vida real e aí qualquer um responda aqui qual é o melhor plano, mas na verdade quero responder várias coisas, quem é domínio, quem é imagem, etc. Vamos para o problema. Sejam duas operadoras de telefonia móvel, alfa e gama. A operadora alfa oferece um plano mensal de 60. Com R$60 você compra 50 GB de internet, pode usar eles. Você gastou 50 GB de internet, aí você vai ter que pagar 50 centavos por giga extra. E a operadora gama não tem esse plano aqui, ela simplesmente cobra R$1,10 por giga contratado. Qual é melhor? Qual você contrataria? Depende. Para responder isso, vou fazer um gráfico. Para fazer um gráfico, primeira coisa que eu preciso é um plano cartesiano. Está aqui, eixo Y, eixo X. Já analisei aqui o problema, para mim saber quem é que vem aqui em cada eixo. Vamos lá, vamos explicar. Por exemplo, a operadora alfa vende um plano mensal de R$60 para 50 GB. Se você gastar mais, você tem que pagar mais. Ou seja, a quantidade que você paga depende da quantidade que você gasta. Ou seja, a quantidade que você paga é dada em função da quantidade que você gasta. Mas voltando à primeira frase, a quantidade que você paga depende da quantidade que você gasta. Então a que você paga depende e a que você gasta independe. Então a quantidade de gigas que você gasta está aqui, variável independente. A quantidade que você paga depende da quantidade de gigas. Então está aqui, variável dependente. Eu vou tentar colocar no mesmo gráfico os dois planos para que você veja qual que é melhor. Vou pegar aqui o nosso plano da operadora alfa, que te cobra 60 para 50 GB de internet. Para a operadora alfa, você pensa aqui, ó. Alfa. Em gigas, preço a pagar. 0 GB, aí você paga 0, né? Você não contrata, né? Mas vamos supor que você contratou e usou 1 GB, você paga 60. Usou 10 GB, 60. 50 GB, 60. Aí tu usou 60 GB. Aí passou nos 50, né? Passou quanto? Passou 10. Então esses 10 você pagou 50 centavos por cada. Então tu pagou aqueles R$60 mais R$5. Se tu usar 100 GB. Bom, se tu usar 100 GB, para os 50 primeiro tu pagou R$60 e para os 50 que tu passou, tu pagou 25. Então dá 75. E com esses dados aqui eu posso fazer um gráfico para a nossa operadora alfa. Do 0 até os 50 ele pagou 160. Né? Então para qualquer ponto aqui, se eu pegar 10 GB, pagou quanto? Pagou 60. 20 GB, pagou 60. Até os 50 aqui, ó, pagou 60. Constante o gasto. Não importa quantos GB usado, pagou a mesma coisa. Aqui 50. 50 lá pra cá. Aí depois dos 50 começou a aumentar o gasto. Depois aqui para 60 deu 65. Se eu pegar aqui nos 60 aqui, ó, passou um pouquinho. Acho que 50 não vai pra cá. Depois assim, 65. E algo aqui mais ou menos. Né? Corresponde aos 60 e ao 65. Para 100, ele pagou 75. 100 aqui e 75 aqui. Situação
mais ou menos aqui, 75. Estou fazendo forma despretensiosa, mas vocês caprichem mais. Mais ou menos uma situação assim. Isso aqui é o gasto do operador alfa. Vamos verificar o que acontece se tu contratar a operadora gama. Aqui é alfa e vou colocar gama aqui. Se tu usar, evidentemente, 1 GB, tu vai pagar 1,10. Olha só, 1,10. Se tu usar 10 GB, vai pagar R$11. Se tu usar 100 GB, vai pagar 111. 111. Então ele começa aqui, usar 0 a 0. Se tu usar 10 GB, tu paga 11. É uma situação mais ou menos aqui. Se tu usar 50 GB, tu paga 55. Que é por aqui, né? E se tu usar 100 GB, tu paga 111. Seria uma situação por aqui, né? E aí aquela pergunta, qual plano é melhor? Olha, cara, daqui até algum valor por aqui, ó, entre 50 e 60, a risca em azul te dá menos custo. Daqui para frente é a risca preta aqui abaixo. Se tu gastar menos de 60 GB, o azul sai mais barato. Se tu gastar mais do que 60 GB, o preto sai mais barato. Qual plano é melhor? Depende. Tu acha que tu vai gastar menos ou mais de 60 GB? O gráfico pode servir para isso também, para tu comparar duas situações. Quem tem carro flex sabe, né? Você comparar álcool com gasolina. Domine a imagem de cada função dessas aí, falando por cima. Ora, não há giga de internet negativo e nem preço para pagar negativo. Né? Então vamos passar o seguinte. No caso da minha operadora alfa, preto, os gigas de internet é 0 para cima, né? Ou você não tem nada ou tem alguma coisa. Então o domínio dessa função aqui, vou chamar assim, é quem? São os reais não negativos. O mesmo vale para essa outra função aqui também, né? Que também é giga, né? Reais não negativos. Não existe giga de internet negativo. Porém, existem positivos. Você pode ter até 1,5 GB, sei lá. Agora, o contradomínio com as duas é os reais e a imagem. Ora, para essa azul, a gente tem, se eu puser, você tem 0 com valor aqui, você tem outro aqui. Você tem valores daqui para cima, daqui para baixo você não tem. Né? Então, nesse caso aqui, ó, a imagem, vamos chamar de gama, também são os reais não negativos. Já para essa daqui, ó, a imagem começa, na verdade, de 60, vai de 60 para cima. Os valores para baixo de 60 não estão inclusos. Então, eu diria que a imagem de alfa é o quê? São números reais, porém maiores ou iguais a 60, que o valor mínimo que ele vai pagar é 60, menos que isso ele não paga.